Bolsonaro estava falando que ia fazer também? Não, porque não havia nada de revolucionário que o Bolsonaro estava propondo. Ele só falava generalidades. Esse Brasil, se tirar esses ladrão daí, vai ficar muito melhor. Tá, mas o que isso significa? Tira esses comunistas. Tá, qual pra... a gente tem que falar isso em termos mais concretos. Por exemplo, tem que matar esses vagabundos. Tá, vamos ser claros. O que significa matar esses vagabundos? Vamos falar, por exemplo, sobre eliminação do crime organizado no Brasil. O que significa eliminar o crime organizado no Brasil? O que a gente tem na nossa legislação? Seria uma declaração de guerra contra o crime organizado? Mas não uma guerra metafórica. O que seria uma guerra? Tipo, vamos pegar o Estado brasileiro, vamos declarar, por exemplo, que essas facções que ocupam o território brasileiro são, por analogia, nações invasoras? Vamos tirar a titularidade dos direitos e prerrogativas dele enquanto cidadãos brasileiros, porque eles não são cidadãos brasileiros. O Marcola não é cidadão brasileiro, ele é da PCClândia, assim como o Marcinho VP também é. Não à toa o Oruan, que hoje, pra ver como as coisas estão conectadas, o Oruan saiu um pedido de prisão, mas ele foi alvo de uma operação porque ele estava andando com o maior ladrão de carro do Rio de Janeiro e achando isso a coisa mais normal do mundo, que é do Comando Vermelho ladrão de carro, e ele avisou num vídeo que ele gravou, você deve ter visto. Se eu estivesse no Complexo da Penha, o Reis não faria isso. Sim, porque o Complexo da Penha é como se fosse um território que você controla e que a polícia não entraria lá. Sim, como se fosse outro país. Então, sim, a gente talvez tenha que declarar guerra a essas facções e eliminá-las, prender ou matar as lideranças dessas facções de maneira muito clara, reocupar o território e desfavelizar esses locais. Isso eu acho que é um discurso sério e duro, enfático sobre guerra ao crime. O que é o direito penal do inimigo? Quem é Günther Jacobs, que é o pai dessa ideia de uma espécie de um direito penal que separe o cidadão, a pessoa que está disposta a cumprir a lei e que pode cometer crime. Um cidadão que aceita a lei brasileira, ele pode cometer um crime e pode ser punido, ele tem o direito de defesa. Agora, um cara que, no fundo, a prática recorrente de crime dele não reconhece a existência do Estado, por exemplo, um terrorista que ele tá, sei lá, montei uma célula terrorista na França. Essa célula terrorista não reconhece o direito da França existir. Ele quer fazer uso de, vamos dizer, das maneiras mais atrozes de causar dano em nome da causa dele. Esses caras não podem ter direitos e prerrogativas. O direito tem que ser célere, rápido. Você tem que quebrar o sigilo dele rápido. Se ele for preso, ele tem que ter penas desproporcionalmente altas. O direito penal do inimigo, que em grande parte ele foi aproveitado em várias nações desenvolvidas, civilizadas. O Günther Jacobs, se eu não me engano, ele foi do Tribunal Constitucional, tipo uma espécie de STF alemão. Alguém no chat aí pode corrigir. Ele é professor até hoje. A gente está falando de uma medida que entende, assim, existe um tipo de ação, um tipo de organização humana que ela não reconhece nem a autoridade do Estado e que está disposta, por não reconhecer, a fazer o que for. A gente tem que ter o direito penal do inimigo para figuras que não são cidadãos, são um inimigo. Para mim, o Marcola não é um cidadão. Ele é um inimigo. E ele não pode ter direito às mesmas prerrogativas de um cara que, por exemplo, cometeu um outro crime, um crime até grave, mas que é um cidadão. Esse tipo de coisa, talvez, dado, vamos dizer, o estado de anomia que a gente vive e o grau de infiltração do crime organizado na realidade brasileira, este tipo de coisa talvez vai precisar ser feita pelo presidente. Mas eu fiz essa volta toda e foi legal. Mas por que eu fiz? Pra mostrar pra você que o que o Bolsonaro falava era tipo, vamos matar uns caras aí. Mas ele não andou com nada em matéria penal. Quando o Moro tinha um pacote anticrime, ele mesmo ajudou a subverter o pacote anticrime. Então ele não tem... Ele só tem uns chavões, e as pessoas, como ele é radical, ele tem uns chavões. Onde ele tentou exercer o radicalismo dele foi quando ele tentou construir aquela tese da urna e depois, a meu ver, ele tentou, porque ele tentou mesmo, ele tentou construir um golpe de Estado ali. De resto, ele era um bobalhão. Ele é um tio bobalhão, é como você pegar aquele taxista que vai falar umas coisas engraçadas no carro, ou teu tio num churrasco, um avô, e ele repete essas coisas, as pessoas acham carismático, mas se você tirar ali, não tem nada atrás. Cadê um grupo dele que estuda uma matéria pra fazer algo radical? Não tem, não é radical. Bom, ele começa lá